Hoje eu quero fazer uma pergunta para você que é a seguinte: qual foi a real participação de Jesus no momento da criação? O que Jesus exatamente fez na criação? E para que nós possamos dar início a esse assunto, eu quero que você acompanhe comigo João capítulo 1, no versículo 1, onde João diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Podemos entender aqui essa afirmação de João, quando ele se refere a Jesus como sendo o Verbo, que também essa palavra verbo pode ser logos, mas a mais aceitável das palavras, que todos nós somos unânimes em acreditar e em também aceitar, é palavra. Jesus é a palavra, no princípio era a palavra. Então, se nós colocarmos aqui Jesus na condição de palavra, nós vamos dar um pulinho lá em Salmos, no capítulo 33 e no versículo 6, onde diz que os céus foram criados pela palavra de Deus, mas os exércitos deles pelo sopro da sua boca. Sopro e palavra não são a mesma coisa. Você não fala quando você sopra. Você fala quando você emite palavras. Então a palavra ela ficou responsável para criar os céus. Céus aqui nós podemos entender também como um ambiente habitável. Se nós dermos um pulinho também em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 3, o escritor de Hebreus ele escreve ali: pela fé, cremos que os mundos ou que o universo foi criado pela palavra de Deus. Então Jesus, no momento da criação, baseado nesses versículos aqui que eu coloquei para vocês, deixa claro que Jesus ele criou todos os ambientes habitáveis para que Deus pudesse vir com o sopro da sua boca e produzir vida nesses ambientes habitáveis. Então eu pergunto para que nós entendamos melhor: alguém consegue morar em um lugar onde nada foi edificado, onde nada foi produzido, onde nada foi criado? Você primeiro vai construir a tua casa. Você não pode morar numa casa que não existe. Então Deus também não criou vida enquanto os ambientes não foram criados. E depois que Jesus cria esses ambientes, então Deus ele entra com a sua participação e ele começa a soprar vida nesses ambientes. Quando lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, Deus ele diz, façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança, Deus está colocando no plural. Então isso quer dizer que também ali houve a participação da Trindade no ato da criação. E se nós seguirmos essa linha de raciocínio, nós vamos entender que Jesus ele forma o corpo do Adão. E Deus ele vem e sopra, como diz lá em Gênesis 2:7. Deus ele vem e ele sopra nas suas narinas o fôlego de vida. Então essa foi a forma como Deus ele quis criar todas as coisas. E ele não pôde fazer nada sem que primeiro Jesus fosse e fizesse a sua parte. Jesus foi o que agiu primeiro no ato da criação, porque ele criou todos os ambientes habitáveis. E Deus, o poderoso Deus, o Abba, sabe que a palavra Abba ela não significa apenas papai. Etimologicamente, Abba significa fonte, ou seja, de quem flui, de quem emana toda a vida. Agora também vamos seguir essa linha para entendermos a regeneração. Quando Jesus vem ao mundo na condição de homem, Jesus ele vem para nos regenerar. Jesus ele vem para nos reformar, para nos dar uma nova forma, não mais conforme a imagem e semelhança de Adão, mas agora Jesus ele vem e nos restaura novamente a imagem e semelhança de Deus, produzindo em nós um novo ambiente habitável, porque o homem havia perdido a presença de Deus. E Jesus ele vem e nos restaura. E depois que o homem foi restaurado, então Deus enviou do seu Espírito e os apóstolos eles tiveram essa primeira experiência lá no capítulo 2 de Atos, quando o Espírito Santo desceu sobre eles e eles passaram a ser novamente um ambiente reformado por Jesus, mas no qual foi soprado o Espírito pela boca do Pai. E o Pai colocou do seu Espírito nos seus apóstolos, e a partir dos apóstolos também nós recebemos do mesmo Espírito, porque nos tornamos um ambiente habitável. E quem habita em nós, conforme 1 Coríntios 6:19, é o Espírito Santo que temos da parte de Deus.
E em sendo assim, nós podemos concluir que Jesus é aquele que prepara o ambiente para Deus. E Deus, depois que o ambiente está preparado, então Ele sopra do seu Espírito e nos enche com a sua presença. Assim como Deus encheu todo o universo de vida, assim também essa vida de Deus habita em nós. E agora, para finalizar esse vídeo, eu quero que você entenda que nós somos cristãos, ou seja, pequenos cristos. A nossa função aqui na Terra é trabalharmos para criar um ambiente no qual o Senhor possa vir com o sopro da sua boca e injetar a sua vida. Amém? Esse foi o nosso assunto de hoje. Eu peço que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Seja você o ambiente habitável do Senhor e exerça você também a função de Jesus Cristo. Promova ambientes para a habitação do Senhor. Deus abençoe a todos.